de onde é que vieram essas ideias? De onde provém esse mundo mítico, místico, pseudo-científico e filosófico que tenta justificar esse absurdo que foi a teoria racial alemã? Como é que essa cosmovisão vai se formar e vai afetar uma nação inteira? Tá? De onde é que saiu esse pensamento que acabou devorando a população alemã e lançando o mundo numa guerra de praticamente um extermínio, interno e externo? Partia do pressuposto que com isso, né, com a ciência progredindo, com o método científico evoluindo, com as máquinas tomando conta, com a percepção de um mundo mais mecânico, mais organizado, toda aquela questão dos conceitos arcanos e místicos que tu tinha dentro da Europa ia acabar desaparecendo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles perduraram durante séculos e, de repente, não era assim para tirar isso da população. Isso não ia desaparecer como num passe de mágica. Nesse momento, no início do século XIX, a Alemanha era um aglomerado de territórios. Tá? Tinham vários reinos, havia vários ducados, né? E muitos deles estavam, inclusive, sob domínio do Império Austríaco. São elementos extremamente antigos, mas que vão convergir, de uma certa forma, a partir do século XIX no Congresso de Viena. É a partir de 1848 que os movimentos de unificação vão crescer. O Estado alemão vai ser unificado pela guerra. 3 grandes processos, né, belicosos para conseguir unificar o alemão. A Guerra dos Ducados, de 1864, a Guerra Austro-Prussiana, né, que é de 67, e a Guerra Franco-Prussiana, que foi de 70 a 71. Sem essas razões históricas, tu não consegue entender por que as coisas são assim. Tudo fica muito superficial. Né? Nós temos um processo de unificação de um povo que foi doloroso, e que já tinha um processo de construção estruturado em cima de uma base cultural, já que o geográfico tinha sido bastante difícil de se obter. No centro nós temos talvez um dos maiores filósofos alemães, um dos maiores filósofos da história da filosofia, que é Immanuel Kant. Existe uma ética interna em cada indivíduo, uma ética inata, ela faz parte do ser humano, que indica o caminho do que é certo e do que é errado. E tu tem uma questão moral. Existe uma lei. A lei tem que ser respeitada, ela está acima de todas e não aceita exceções. Dentro deste contexto, se as tuas normas e leis são deturpadas, todo o Estado será deturpado. Se a lei é soberana, tua ação deve seguir a lei e tu entra num conflito de consciência. O que o Nietzsche vai dizer? O super-homem, o Übermensch, ele não precisa da religião, porque a religião ela busca um sentido da vida fora do indivíduo. O mundo pode te limitar sob muitas formas, mas a priori tu pode lutar contra esse mundo, e aí entra a questão do super-homem. É trágico, é terrível, é sofrimento, é dor, mas é isso que te faz crescer. É isso que faz o Übermensch, o super-homem, ser o super-homem. É isso que faz com que ele alcance os objetivos maiores que ele tem em vista. Tu não pode viver numa mediocridade. Tu não pode viver na mesmice. Tu não pode te contentar com pouco. Tu tem que ir além. O homem é uma corda atada entre o animal e o além do homem. Uma corda sobre o abismo. Não existe nada capaz de definir melhor o ser humano. Então é um diálogo. Tu vai ter que conversar. Tu vai ter que entender e lidar com esses teus monstros internos. Destrói tudo, depois tu reconstrói. Tá? E se realmente for importante e valer a pena, esse valor vai permanecer, independente do que tu achar ou não. Independente do que os outros pensem. O Schopenhauer, ele foi importante dentro desse contexto do nazismo, porque ele introduziu uma série de conceitos orientais na metafísica alemã, em que sobre o instinto e sobre a paixão, que são fundamentalmente forças que, tu não entende, e 2, tu não controla. Tu tem que fazer uma força absurda para se colocar acima dessas vontades primitivas e se tornar um ser humano. O sofrimento, fundamentalmente, vem da desproporção das coisas que tu exige do mundo. O que nos é dado é muito abaixo do que a gente espera, do que a gente acha que a gente merece. O mundo não tá nem aí para ti, porque se tu não cria nada novo, na verdade, nenhuma utopia funcionou antes, porque ela funcionaria agora. Então, se havia um tempo heróico, se havia um tempo de grandes antepassados que nos faziam mais ricos e poderosos, né, que refletiam essa grandeza, o povo tinha que entender que ali estava a raiz do que ele poderia vir a ser. Também tu tem todo um período muito grande no século XIX que é marcado pelo romantismo. Sempre houve um caráter mais melancólico da civilização alemã. Então o sofrimento leva à percepção de que ele pode ser livre, que ele pode se tornar também o
super-homem, o Übermensch, né? Ele pode se tornar algo superior. Para ele, o mundo, o universo, a cosmovisão é de uma luta eterna. E isso vem inclusive da mitologia nórdica, que mesmo quando o herói está lá, ele luta com aquela coragem inacreditável, ele acaba até matando o monstro, mas ele muitas vezes acaba morrendo junto, ele acaba sofrendo junto ou perdendo algo que é de muito valor para ele. Então, o peso de qualquer conquista é sempre muito grande. E isso vai ser incorporado, né, à cultura alemã como um todo. O Chamberlain, ele é um cara extremamente culto sob vários aspectos, né? E essas eram ideias que eram ideias vigentes na época. A gente tem que entender o contexto para poder entender isso tudo. O editor Hugo Bruckmann chegou para ele e disse: olha, eu preciso de um livro que explique o século XIX. Ele vai unificar a sociedade através de uma suposta ordem racial comum. Olha as ideias se juntando e olha onde elas vão levar, tá? E agora tu vai ter a construção disso de forma direta. Elas vão ser abraçadas e tu vai ter então a construção de um projeto eugênico de extermínio. O Julius Streicher era o mais radical de todos os radicais nazistas e ele era o maior divulgador dessas teorias raciais. Ele era um antissemita extremo, doente, e ele era o editor do jornal Volkich Beobachter, o Observador Popular, que era o principal difusor dessas ideias. Por causa disso, as runas, elas não só tinham esse caráter histórico, né, ligado ao votanismo, mas elas também eram mágicas, porque elas te permitiam ter um canal aberto para falar com esses deuses. A área de onde teriam vindo os arianos teria uma conformação de vários povos antigos, e esta região ela teria sido destruída por um grande dilúvio. Os poucos que sobreviveram teriam se espalhado pelo mundo, teriam dado origem a outros povos, sendo que o povo mais importante entre esses povos todos seria, obviamente, o germânico. Quem falou primeiro dessa história de Atlântida foi Platão, né? Platão fala nos textos dele do Timeu e depois no outro texto que é o Critias, né? A Atlântida teria sido uma potência naval que teria existido 9.000 anos antes de Solon. Solon seria um dos três grandes legisladores gregos, Drácon, Solon e Clístenes, né? E a história de Enoque é extremamente importante, porque ele é antepassado de Noé, ele é descendente de Adão, é o pai de Matusalém. Com isso, os alemães vão formar alguns institutos de estudo histórico, arqueológico, antropológico e biológico. Por fim, essas ideias vão derivar nos conceitos de raça e vão derivar também na questão de seleção racial e de experimentos humanos. Então isso tudo vai ser adotado, vai ser aplicado e, por fim, teremos a tragédia que vai ser o genocídio, o Holocausto. Quando tu alia isso tudo com as movimentações políticas, as demonstrações de massa que o poder nazista provocava, o resultado não podia ser outro senão algo extraordinário, como o processo de manipulação.